Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Muito bom estar aqui hoje, nós, alguns, pela segunda vez. Eu espero que assim como na parte da manhã, no culto da manhã, estivemos louvando, adorando e sentindo essa presença gloriosa que estamos sentindo agora. Não apenas vocês, mas aqueles que estão nos ouvindo pela internet, nos vendo pela internet, também possam sentir na mesma medida, na mesma intensidade, esse poder, essa glória, essa graça, essa presença de Jesus. Amém? Vocês podem se sentar. Queridos, a Bíblia Sagrada, desde o início até o seu final, trata de um assunto praticamente toda ela, que é a nossa eternidade. Esses dias atrás, numa outra mensagem, numa outra reflexão, eu falei sobre eternidade. E eternidade é um tema inesgotável, um assunto inesgotável da Bíblia, exatamente por isso que eu estou dizendo, pelo fato dela falar da nossa eternidade o tempo inteiro. Se você pega no Antigo Testamento, por exemplo, a história do povo hebreu, do povo judeu, da saída do Egito e com a promessa de Canaã, isso tipifica a minha e a sua vida na pessoa bendita de Jesus, que deixamos o Egito, estamos rumo ao nosso Canaã celestial. Muitas histórias, quando compreendidas e relacionadas com a eternidade, você entende de uma forma muito clara que Deus se preocupa com o seu futuro. Mas se nós formos no Novo Testamento, é muito mais claro isso. As histórias, as parábolas de Jesus, as cartas de Paulo, de qualquer outro apóstolo, de qualquer outro que escreveu sobre o Evangelho. Por exemplo, quando nós lembramos da mulher que estava à beira do poço tirando água e Jesus chega ali e conversa com ela, prometendo a ela uma água diferente. Jesus está falando da eternidade, daquilo que não passa, daquilo que é para sempre. Quando, por exemplo, Jesus estava lá na cruz, sendo crucificado, escarnecido, fala com aquele bandido, né, o ex-bandido, ex-marginal que estava ali do seu lado, dizendo: calma, fica tranquilo, a tua fé vai te salvar daqui um pouco, você estará comigo ali no paraíso. Jesus está falando de eternidade. Capítulos 24, 25 de Mateus especialmente, que são temas escatológicos, falam de sinais de últimos tempos, de sinais apocalípticos. Olha, está falando de eternidade. Por quê? Porque para Deus, irmãos, o que importa é a nossa salvação. Esta é a proposta de Deus. Então, eternidade, que é a nossa glória futura, é o maior assunto, é o mais importante de tudo que tem na nossa vida. Nada pode ser mais importante que a nossa eternidade, e eu já disse isso aqui em outras oportunidades. A questão é que as nossas decisões em vida determinam onde passaremos a nossa eternidade. Então aí a preocupação de Jesus em falar, em ensinar, em repetir e sempre nos alertar para a nossa vida, para as nossas decisões, para aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque os nossos olhos devem estar focados no céu. Nós vamos conseguir superar todas as dificuldades se a nossa visão for uma visão de futuro, lá na glória, na eternidade com Jesus. Nós poderemos tomar as decisões certas se os nossos olhos estiverem postos no Senhor. Então, sobre isso em especial, Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 19 e 20, se tiver no gatilho aí, vai ser uma boa, todo mundo vai ler isso dizendo o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Versículo 21. Só até aí. Isso Jesus está falando do quê? De eternidade. Olha, tudo que você fizer, faça pensando no futuro, faça pensando na eternidade, faça pensando onde você vai viver realmente. Não faça nada focado no temporário, no passageiro, naquilo que acaba logo. E agora vamos pensar um pouquinho rapidamente aqui na nossa vida. Se muitas ações, atitudes e comportamentos nossos não são apenas para quem vai viver e terminar tudo na terra. Jesus não está dizendo que você não possa conquistar uma casa, um sonho de um trabalho, de uma faculdade, de uma família, nada disso, você pode. Só que você não pode se embaraçar, se limitar nisso.
Você não pode perder a sua vida, a sua energia nessas coisas. Você pode fazer tudo desde que os teus olhos estejam colocados na eternidade. Porque se os seus olhos forem colocados na eternidade, você vai superar as dificuldades, você vai superar as coisas que você está passando e ainda vai passar na sua vida. Agora, se os teus olhos estiverem somente na terra, a cada decepção, a cada frustração, você vai se diminuir, você vai se definhar. Queridos, o apóstolo Paulo também falou algumas coisas para nos ensinar sobre futuro, sobre eternidade, sobre a glória futura que nos aguarda. Eu gostaria de que esse texto fosse o nosso texto principal, que está em Romanos, no capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 30. Eu vou ler, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como a esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. É um texto bem grande. Eu sei que é difícil estar atento a todos os detalhes, mas no decorrer da reflexão eu tenho certeza que você vai entender o objetivo do apóstolo Paulo em trazer essa narrativa. Por quê, queridos? Porque nessa seção da carta aos Romanos, Paulo trata de um problema extremamente real. O quê? O sofrimento e a dor. Então nós vamos falar de eternidade, mas nessa perspectiva humana, a partir de nós, a partir da nossa realidade, a partir da nossa vida. Não vamos falar de eternidade como algo distante, que pode ou não acontecer, ou que um dia vai acontecer, mas eu não preciso me preocupar. Não, vamos falar de eternidade a partir da nossa realidade, do que nós vivemos, das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Dor e sofrimento têm levado a humanidade a se perguntar, ou a perguntar para Deus os vários porquês. Por que a doença chegou à minha casa? Por que o acidente com alguém da minha família? Por que o fracasso profissional? Por que a maldade das pessoas? Por que tanta violência? Não faltam porquês, perguntas, indagações. E esses questionamentos acontecem porque nós não fomos criados nem para o sofrimento e nem para a dor. Deus não te criou com o propósito de fazer você sofrer ou sentir dor. Isso aconteceu. Isso acontece como consequência, mas como nós não fomos criados nem para sofrer, nem para viver diversas dores, surgem dúvidas, questionamentos, conflitos. Nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de passar essas coisas todas, essas circunstâncias que roubam muitas vezes a nossa alegria,
a nossa paz. Ninguém gosta disso. Mas esta é a realidade. Esta é a nossa realidade, é a minha realidade, é a sua realidade. Vez por outra nos encontramos em dificuldades que nós não gostaríamos de passar. É assim com você também? Eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu estou na ICC, encontrei Jesus. Aí de repente vem uma situação dessas inesperadas, terríveis, e muitas vezes por imaturidade e pelos nossos olhos estarem postos apenas nas coisas materiais, nós nos questionamos e questionamos a Deus. Será que não temos fé? O que está acontecendo? Deus não está vendo? E por aí vai. Por quê? Porque não fomos criados, não está na nossa essência gostar de sofrer ou se acostumar com isso. Entretanto, irmãos, uma verdade precisa ser dita. Dor, sofrimento, angústia, tribulação, elas acabam por nos conduzir à esperança da eternidade com Jesus e nos mantém, aqueles que são cristãos, nos mantém com os olhos na cruz. Por isso, para entendermos o recado de Paulo, porque Paulo tem um objetivo com esse texto, nós devemos considerar os 3 gemidos. Não sei se você prestou atenção, mas esse texto de Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao 30, Paulo fala sobre os 3 gemidos. Alguém prestou atenção aqui? Deixa eu ver. Pelo menos em um gemidinho, 2, mas fala de 3. Vamos lá? Porque nós podemos entender a essência desse recado, desta mensagem. Primeiro foi o gemido da criação. O segundo, o gemido dos cristãos. E por último, o gemido do Espírito Santo. Vamos entender melhor um pouco sobre isso. Vamos colocar ali no telão novamente os versículos 18, 19, 20, 21 e 22. Né? Os gemidos da criação. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo não são para se comparar com a glória de que há de se revelar através de nós. Vamos lá. Quando Deus termina a sua criação, pode deixar aí. Ele olha para aquilo que criou e disse o quê? Isso é bom. Ele criou a terra, é boa. Criou as árvores, os vegetais, isso é legal, isso é bom. Os animais, poxa, que coisa bacana que eu criei. Sol, lua, noite, dia, bacana demais. Água, terra, peixes, aves. E ele foi ficando muito orgulhoso, porque naquele momento, tudo aquilo que Deus criou, era realmente muito, muito bom. E ele próprio disse, isso é muito bom. Queridos, porém hoje, isso está lá em Gênesis 1:31, tá? Porém hoje a criação geme. Vamos ver num versículo um pouquinho mais para frente, 18, 19, 20, ali, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Queridos, não é culpa da criação, como o próprio texto diz, mas é importante nós notarmos as palavras de Paulo, as palavras que ele usa para descrever esse gemido, esta situação. Versículo 18, sofrimento. Ele diz que a criação está em sofrimento, no versículo 18, as aflições deste tempo. No versículo 20, ele diz que foi entregue à vaidade, sujeita à vaidade. No versículo 21, diz que também tem cativeiro, servidão e corrupção. Esta é a situação. E no versículo 22, as angústias que cercaram essa criação. Entretanto, os gemidos não são em vão. Eles têm algo para nos ensinar. Esses gemidos da criação, de uma forma geral, de tudo aquilo que Deus criou e que foi destruído, e que foi mudado, e que foi de alguma forma deturpado, geme, mas ela manda uma mensagem para nós. O apóstolo Paulo compara esses gemidos a uma mulher que está em trabalho de parto. Eu perguntei aqui de manhã e vou perguntar agora. Quantas mães tem aqui em nosso meio que tiveram parto normal? Deixa eu ver. Algumas falam que são partos anormais. Quem sofreu? Nossa, quase todos, sério? Então deixa eu contar para vocês a história da minha esposa, da pastora Andréia. Quando a Juliana nasceu, que está ali atrás, faz mais de 22 anos isso, e entreguei. A pastora Andréia teve a sua bolsa rompida ainda pela manhã, 5, 6 horas da manhã. E lá para 7, 8 horas nós a levamos para internar. Ok. E ali os médicos, experientes e bondosos como aqueles foram, ficou induzindo a que ela tivesse parto normal. E ela teve um parto normal às 8, 9 horas da noite.
E ela passou o dia todo sofrendo. A Juliana nasceu quase morta. Ela estava mais do que roxinha, ela estava quase assim, muito escura, sem respirar, porque não tinha mais líquido, né? E fez por parto normal, e ela quase morreu. Enfim, mas preste atenção onde eu quero chegar. Ela sofreu muito, pastor André sofreu muito, e eu também, do lado de fora. Cada um sofre do seu jeito, entendeu? Não vem comparar aqui e achar que eu não sofri, porque eu sofri também. Você tem o seu sofrimento, eu tenho o meu, não dá para concorrer. Mas o dela foi maior, com certeza. Mas não sei se ela vai se lembrar disso, e também não me lembro o motivo que eu fiz essa pergunta. Estava lá, pastor Andréia na maca, na cama, eu do lado, e a Juliana no bercinho, bem do lado. E eu peguei, num momento, peguei a Juliana e coloquei ela do lado da pastora Andréia, e disse assim para ela, e aí, você vai querer ter outro filho? Ela falou assim, vou. Mas ela sofreu o dia inteiro. Você sabia que tem mulheres que xingam o marido? Não vou perguntar aqui, que aqui não tem. Sem vergonha! Olha o que você fez comigo. Fala cada absurdo, gente. Ainda bem que ninguém aqui fez isso. Mas tem mulheres que xingam, que amaldiçoa, que olha... Só que acontece com todas elas. Depois que passa, que vem o nenê, aquele sofrimento vai embora, elas esquecem por conta da criança. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó, que a dor da criação, ela existe, ela é real, ela é grande, ela é intensa, mas que terminará quando der à luz a criança. E que criança é essa? É a natureza que um dia deixará de gemer para se tornar gloriosa novamente. Mas, queridos, Paulo está ainda querendo nos mandar uma mensagem com esse primeiro gemido, o gemido da natureza. Porque se eu parar agora, você deve estar pensando, tá, o que isso acrescenta na minha vida? Praticamente nada, mas nós vamos continuar. Eu espero que acrescente alguma coisa. O versículo 18, que diz, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. E, segundo aos Coríntios 4, 16 ao 18, que está escrito o seguinte, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque aquelas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Juntando esses dois textos, ambos escritos pelo apóstolo Paulo, nós devemos entender que a mensagem desse primeiro gemido é o seguinte, cristão, você não deve concentrar a sua vida nos sofrimentos de hoje, mas olhar para frente. Você não deve andar por vista, mas andar no invisível. Você não pode pautar as suas decisões, a sua vida, o seu comportamento, a sua família, conforme todo mundo faz, que são aqueles que andam carnalmente, só no visível. Você como cristão tem que olhar para frente, porque aquilo que hoje você sofre, você vive de mal, de problema, de dificuldade, isso vai se converter e trazer para você num peso de glória, muitas vezes maior lá na eternidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é hora de você olhar para frente. Cristão não olha para o presente, Deus cristão olha para o futuro. O presente já está acontecendo. Agora, se você olhar para o futuro, você muda o seu presente. Se você tiver os teus olhos na eternidade, o teu comportamento vai ser um. Se os teus olhos estiverem nos problemas, o teu comportamento será outro. Você pode estar passando por um grave problema dentro da sua casa hoje, se perguntando, por que está acontecendo comigo, Senhor? Eu estou orando e o Senhor não está respondendo. Olha, você pode estar com o seu casamento em crise, há um fio para se romper, e está se perguntando, por que acontece isso conosco? Onde foi que nós erramos? O que houve? Quando houve? Talvez você pode estar se perguntando, por que o seu filho está imergido no vício das drogas, ou da bebida, ou de outras coisas mais, de outros problemas. E você já ora também há tanto tempo, mas você ainda não viu resposta de Deus. Ou seja, hoje você pode estar vivendo um cativeiro. Mas se você crer em perseverar em Deus, em Jesus, amanhã com certeza você vai experimentar a vitória e a liberdade que é para sempre. Olha aqui para mim, olha para mim. Independentemente de cada resultado, de cada batalha, de cada luta da sua vida, independente do resultado, aqui na terra, porque vamos falar a verdade, uns nós ganhamos, e outros nós não ganhamos, para não falar perdemos, né?
Uns nós ganhamos e outros não. Beleza, isso é aqui. Agora, o que você tem que entender, que com ganhos e perdas, com vitórias ou derrotas em áreas da sua vida, das coisas práticas da vida, vai chegar um dia, você que é cristão, que vive em Jesus, que tudo isso aqui vai passar. Esta é a mensagem de Paulo. Que essa corruptibilidade, que essa mortalidade, essas coisas vão ficar aqui. E você vai passar para um outro lugar. E lá vai ser felicidade eterna. Vai ser saúde eterna. Vai ser paz eterna. Você vai estar com Jesus para o resto da vida. E aí Paulo olha o presente, ele sofreu pra caramba, e ele olha para a glória que nos é reservada e fala, gente, isso aqui não é nada. Não dá para comparar. Não dá para comparar 50, 60 anos, 70 anos de sofrimento com a eternidade feliz com Jesus. Agora, não estou dizendo que você vai ter que sofrer aqui para ser feliz lá. Não é isso. Estou dizendo que não importa o que você passa aqui. E é verdade, cristão tem que amadurecer, irmãos. Temos vitórias? É claro que temos. Vocês são pessoas vitoriosas. Vocês oram, buscam a Deus, todos nós, e todas as semanas temos vitórias para contar, glória a Deus, só que é uma vitória muito maior nos esperando lá na frente. Tem o segundo gemido. Qual que é o segundo gemido? Exatamente, o gemido dos cristãos, versículos 23 a 25. A razão pela qual gememos é o fato de termos experimentado as primícias do Espírito, olha lá, e não só a criação geme, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos, esperando a adoção, porque nós estamos esperando algo forte, mas estamos vivendo algo fraco, estamos esperando o excelente e eterno, mas estamos vivendo aqui ainda bem no raso, e as coisas acontecem que nós não gostamos de viver, mas nós estamos vivendo. Ou seja, nós olhamos para aquilo que é bom, que é tremendo, que é maravilhoso, mas não estamos lá ainda. Isso nos faz gemer. É por isso que nós também gememos. Nós temos experimentado as primícias do Espírito quando nós tivemos um encontro com Jesus. É como se Jesus nos desse um pouquinho daquilo que nós vamos experimentar em grande quantidade lá no futuro. Isso é a nossa conversão. O que isso significa? Que quando conhecemos Jesus, nós tivemos um contato com Ele, com a Sua palavra, e mantemos esse contato, vivemos experiências metafísicas, mas ao mesmo tempo, irmãos, que essas coisas maravilhosas acontecem na nossa vida, estamos presos a este mundo, através do nosso corpo, que insiste em nos manter num nível rasteiro e limitado. Olha, nós já sabemos da verdade, sabemos para onde vamos, conhecemos um Deus maravilhoso, Ele nos salvou, conhecemos o plano da cruz, da redenção, mas não estamos lá ainda. Mas que coisa! Estamos aqui com a matéria que nos limita, que nos faz sentir dor, que nos faz chorar, nos faz entristecer. E por isso nós gememos, porque conhecemos o que é excelente. Há uns ditados, existem alguns ditados que dizem assim, aquele que conhece o excelente não se contenta com o bom. Né? Você está lá com um Fiat 147C, é isso que tinha lá naquela época? Era. Fiat 147C. Aí você muda, você entra numa BMW. O que vai acontecer com você? Antes de você entrar na BMW, você estava lá com o seu 147C, aleluia, glória a Deus, vamos lá, o carrinho bom, hein? Olha, ele é forte, ele é bruto. Depois que você entrou numa BMW, você vai olhar para o seu Fiat 147 e falar, mas não é possível, é muita diferença. É mais ou menos isso. Até conhecer, você está ali. Mas depois que você conheceu, você quer o melhor na tua vida, e Jesus é o melhor que nós temos. Irmãos, assim como eu disse para vocês, lá em Canaã, o povo experimentou as primícias lá de Canaã quando os espias voltaram. Assim nós cristãos experimentamos as bênçãos de Deus neste tempo, por intermédio do Espírito Santo. Essas experiências despertaram em nós um desejo de ver o Senhor, de viver com o Senhor, de desejar o Senhor, de querer a eternidade com Ele, de ter um novo corpo. Nós queremos isso. Você quer isso? Você quer continuar por aqui? Tem dia que está bom, tem dia que está ruim, tem dia que está péssimo, tem dia que está ótimo. Ou você quer viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida, para o resto da vida? Filipenses 3, 20 e 21 diz o seguinte. Olha só o que diz. Mas a nossa cidade está nos céus. Esta é a nossa cidade. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
que transformará o nosso corpo abatido. Alguém que não está satisfeito com o corpinho diz: glória a Deus. Para ser conforme o seu corpo glorioso ou glorificado, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Gente, nós vamos mudar esse corpinho, hein? Hã? Ainda que o seu corpinho esteja bem, o seu corpinho fica doente, adoece, se abate. Hã? Nós vamos ganhar um outro corpo glorificado como o do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu tenho que gemer mesmo, Senhor, sabendo que eu vou ter isso lá na eternidade, mas ainda não chegamos lá. Não entenda, Senhor, que eu quero morrer. Só dizendo que lá é bom, que é ruim. Só isso. Então, nós gememos, nós ficamos insatisfeitos. Esse é o ponto que culmina a adoção, que acontece no momento da conversão, quando o Espírito Santo, o Espírito de adoção, conforme diz a Bíblia, nos insere na família de Cristo, fazendo-nos seus herdeiros. Ah, irmãos, esse negócio tem que chegar logo, né? Esse sofrimento aqui não está com nada. Essa nova Jerusalém tem que vir logo. Esse Canaã tem que chegar para nós. Quantos vão viver nessa Canaã eternamente com Jesus? Deixa eu ver. Aleluia. A nossa vida hoje se divide nesses dois mundos, né? O presente, de dor, de sofrimento, de angústia. O presente, que é passageiro, que é corrupto, que é escravo. E a nossa mente também está no outro mundo, que é o mundo de glória, que é o futuro, que é o perene, que é o maravilhoso, que é com Jesus. Por essa razão, queridos, a mensagem do segundo gemido de Paulo para mim, para você é a seguinte: cristão que é cristão não se frustra com o sofrimento e a dor desse mundo. Pois sabe que o sofrimento é temporário e que um dia dará lugar à glória eterna. Olha aqui, você não pode viver uma vida frustrada, cabisbaixo, mesmo diante das maiores dificuldades. Não pode. Porque a nossa história não vai acabar aqui, irmãos. A nossa vida não vai terminar. Nós não vamos naufragar nisso aqui. Outros podem, nós não. Deus tem um plano diferente para nós. Deus preparou um plano na eternidade para mim e para você. Como é que nós vamos viver cabisbaixos, olhando só para as circunstâncias, sofrendo, deixando de adorar, deixando de glorificar, deixando de anunciar o Evangelho, porque estamos sofrendo? A palavra de Deus, a palavra de Paulo, a palavra de Jesus, o recado para mim, para você é o seguinte: o sofrimento é temporário, mas a glória de Deus será eterna na nossa vida. Nós gememos hoje, mas esse gemido vai passar. Onde estão os teus olhos? Onde estão os teus olhos? Eu me lembro de uma passagem da Bíblia, eu não vou me lembrar agora qual história do Antigo Testamento e qual rei, pode ser que eu me lembre no caminho. Que um rei estava orando ao Senhor por conta dos inimigos que o afrontaram e declararam guerra contra o seu povo. E ele disse: Senhor, nós não temos armas, não temos experiências, não temos poder bélico. Mas ele disse assim: porém os nossos olhos estão postos em ti. Isso aí mudou tudo. O meu olho está no Senhor, não está aqui não. Aqui é derrota, é morte. Mas meus olhos estão no Senhor. Nós estamos olhando para o Senhor, porque nós confiamos que o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Essa é a nossa vida no dia a dia. Esta palavra de Paulo, irmãos, parte da realidade de sofrimento e de dor que nós passamos. Esta palavra não é uma palavra distante, é uma palavra da nossa realidade. Todos os dias, e quando você estiver passando por algo assim ruim, desagradável, se lembra disso. Esse negócio é passageiro. Isso aqui vai acabar, isso vai passar. Eu não posso passar junto com o problema. Eu não posso morrer junto. Eu não posso me afogar aqui. Eu tenho que superar isso daí. Como é que eu supero? Olhando para a glória, olhando para a cruz, olhando para Jesus. Mas tem um terceiro gemido e último, então nos versículos 25 a 30, né? Versículo 25, diz o seguinte: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, e da mesma maneira que a criação geme, que os cristãos gemem,
O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas Ele, o Espírito, intercede por nós com... Olha, até o Espírito Santo está gemendo. Ele está gemendo na intercessão. Ele está gemendo de uma forma diferente da nossa, para nos ajudar, para nos motivar, para nos encorajar. Esse é o Espírito Santo, para nos fortalecer. Ele tem essa função, para nos consolar, para nos orientar, mostrar o caminho que devemos seguir. Ele fala conosco, ele fala com a sua igreja. Deus sempre se preocupou, e sempre se preocupa com o sofrimento das pessoas. Jesus, quando exerceu seu ministério na terra, gemeu ao ver o que o pecado estava produzindo na vida das pessoas. Uma certa vez ele chega em Jerusalém e olhando de cima para baixo, aquelas pessoas, aquela loucura, aquele comércio, aquela doideira, todo mundo correndo atrás das suas próprias coisas, ele olha, ele fala para Deus: Senhor, olha, Pai, eu tentei ajuntar este povo, assim como a galinha junta os seus filhotinhos, os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas eles não quiseram ouvir. Ou seja, sempre há uma preocupação de Deus em nos dar essa possibilidade. Mas será que nós queremos? Será que nós entendemos o projeto de Deus? Será que nós entendemos a respeito da eternidade? Ou não? Ou só estamos na igreja para melhorar a nossa passagem na terra, para ter um pouquinho mais de conforto, ou de bênção, ou de cura, ou de milagre aqui, um milagre ali, para melhorar a nossa vida aqui. Irmãos, nós não estamos aqui para melhorar a nossa vida, nós estamos aqui para focar na eternidade. Você luta, você trabalha, você consegue, Deus te dá graça, energia, saúde, vitória aqui, vitória ali, você vai, você rompe. Mas nós não estamos na igreja por conta da terra, nós estamos na igreja porque olhamos para o céu. Hoje o Espírito continua a gemer, como Jesus gemeu olhando para aquelas pessoas, e sente o peso das nossas fraquezas, do nosso sofrimento, Ele intercede por nós. Mas preste atenção, o Espírito não se limita apenas em gemer. Ele ora por nós através desses gemidos. Ele não lamenta com os seus gemidos, ele intercede. O Espírito Santo quer que sejamos levados aos caminhos, às veredas da vontade de Deus. Nós ouvimos uma palavra, nós recebemos uma orientação, nós somos ensinados a respeito dos princípios de Deus, e o Espírito Santo ele está trabalhando esses princípios no nosso coração, porque a ideia dele é nos ajudar a andar nesse caminho. Sem o Espírito, a nossa carne tem a tendência de querer as coisas que todas as pessoas querem. O que é bagunça, o que é pecado, o que é passageiro. O Espírito vai nos tirando disso. Quem está entendendo? Querido, isso nem sempre acontece das pessoas permitir o Espírito Santo conduzir. É uma decisão sua. Então fica uma observação. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo e aprenda a obedecer a voz do Espírito Santo. Quantos aqui, alguma vez na sua vida, ou algumas vezes, foram impelidos pelo Espírito a passar por uma rua que você não passa, ou deixar de passar por uma rua que você passa todo dia? Quantos aqui já foram orientados pelo Espírito Santo a mudar uma decisão que já havia sido tomada há muitos dias, e que não era boa, mas o Espírito Santo falou com você? Ou coisas diferentes que o Espírito Santo trouxe à sua mente, e você discerniu que era o Espírito Santo, você entendeu que era a voz de Deus. É o Espírito Santo mostrando para você que você não sabe como pedir, como convém, do jeito que é o certo, mas Ele está alinhando você com a vontade de Deus. Aí você entendeu que é o Espírito Santo trabalhando na sua vida, na sua mente, e você deixa a sua decisão, o seu comportamento de lado, e entende a voz dEle, e obedece a sua voz, e é diferente. Aí daqui um pouco você entende e fala: poxa vida, Deus me deu uma vitória, Deus me deu uma bênção, Deus me ajudou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Então passa pela nossa vontade, esse último gemido. É assim que o Espírito Santo trabalha em nós, através do Espírito Santo nos guiando no melhor caminho. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, os olhos do Senhor, a mente do Senhor, a vontade do Senhor são mais altas do que as nossas. Nós não sabemos de nada, irmãos. Somos pequenos, limitados, mas Ele vê tudo. Ele vê o presente, Ele vê o futuro, Ele vê de forma panorâmica, Ele sabe o melhor caminho. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Tenha no seu dia a dia o costume de orar, de clamar,
de falar com Deus, de entregar o seu caminho, de pedir orientação. Aprenda isso, isso tem que estar na tua vida. Tem que ser o teu estilo de vida. Tem que ser normal isso para você. Não ore só quando as coisas estão problemáticas. Mas aprenda diariamente, ao se levantar, ao deitar, Senhor, a minha vida está aqui, assim assado, me ajude aqui hoje, me ajude ali, me leva, me oriente. Eu falo isso todo dia para o Espírito Santo, irmãos. E às vezes, você ouve a voz do Espírito, ou você não discerne a voz do Espírito, ou então quer que prevaleça a tua experiência e você não atende, quebra a cara lá na frente. Mas o Espírito Santo sempre vai nos gemer por nós, sempre vai nos interceder diante de Deus. Aleluia, Jesus. Então, mais uma vez, é importante dizer que o cristão não precisa desanimar nos momentos de sofrimento e de provação, pois sabe que Deus trabalha em seu favor. Versículo 28, coloca de novo lá o versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aí não é gostoso de saber, não. Porque quando nós falamos que todas as coisas contribuem, a gente está entendendo o quê? Que os problemas nos ajudam, que as dificuldades nos fazem crescer, mas nós não queremos. Queremos? A gente não quer passar pelo fogo, ser forjado no fogo. A gente não quer. A gente queria um milagre assim mais direto, entendeu? Ô Senhor, pula essa etapa. Mas Deus não pula porque Ele forja o nosso caráter. Deus não pula essa etapa porque Ele forja a nossa fé. Ele solidifica a nossa espiritualidade. São nesses momentos. Mas uma coisa você pode ter certeza, que Deus está regendo sobre a sua vida. As dificuldades, os problemas não vêm para a morte, mas vêm para a vida. Aleluia, Jesus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse plano de Deus, que nós vemos aqui, o seu propósito, né, tem dois objetivos. Primeiro, nosso bem-estar, para o bem daqueles que amam a Deus. E segundo, para a glorificação do seu próprio nome. Você sabia que tudo que Deus faz, quando Deus faz, Deus fazendo, Ele faz e é glorificado naquilo que faz? Às vezes a gente não dá glória na hora não, mas Ele está sendo glorificado. Alguém aqui já teve uma experiência de passar por alguma coisa que você lamentou, chorou, esperneou, mas Deus manteve você ali. Por alguma razão você continuou na presença dEle. Aí a história mudou, passou, independente do resultado, você olha para trás e fala, puxa vida, eu passei por aquilo. Deus me fortaleceu, estou aqui firme, estou forte, estou mais afiado do que naquela experiência. Eu sempre digo o seguinte, que cada experiência que nós passamos nos prepara para a próxima, nos fortalece para a seguinte. É uma coisa que ninguém quer ouvir, porque falar que de seguinte vai ter, mas vai ter, irmãos. Melhor nós estarmos preparados e fortalecidos no Senhor. Irmãos, esse plano começou na eternidade. Aqui eu vou seguindo para o final, e eu preciso que você abra a tua mente para entender uma coisa que tem aqui. Esse plano, ele começou na eternidade, né? Efésios 1, 4 e 5 diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Gostaria de destacar aqui que a predestinação, que é uma coisa que fere o ouvido de muitas pessoas, aplica-se apenas à igreja. Então, nós não vamos entrar nesse mérito, talvez não seja o lugar, mas você precisa entender um pouco sobre a predestinação que a Bíblia fala nesse texto. Não precisamos recorrer nem a Calvino, nem Armínio nesse momento, né, para nos digladiarmos quanto à predestinação. Mas preste atenção. O que esse texto está dizendo é muito importante, porque isso vai fazer você crescer. Que a predestinação aplica-se apenas à igreja. Ou seja, a igreja de Jesus, a noiva, é óbvio que a igreja noiva é predestinada à salvação. Agora, quem faz parte da igreja? É aí que entra a nossa individualidade, a nossa decisão. Se você faz parte, se você quer fazer parte, se você decidiu fazer parte desta igreja. Ou seja, aqueles que intencionalmente, livremente escolheram a obra da cruz. Pois é claro, irmãos, que nós não acreditamos
que Deus predestina as pessoas à condenação eterna, simplesmente porque ele um dia levantou, não sei se Deus dorme, né? Um dia Deus levantou, falou, eu vou separar uns para salvação e outros para perdição. Você acredita num Deus desse? Eu não. Mas eu acredito numa instituição espiritual chamada igreja, que essa sim é reservada, que é predestinada. Quem faz parte da igreja? Você que escolhe, eu que escolho, eu que decido isso daí. Isso é o livre-arbítrio. Está dando para entender? A condenação de tais pessoas que o texto se refere, deve-se à recusa de crer em Jesus, não à eleição para a condenação pelo próprio Deus. E aqueles que aceitam também, não é pela eleição do próprio Deus, mas pelo seu querer. Olha o que diz João 3, 18 a 21, e esse texto é muito elucidativo. Vamos lá. Quem crê nele não é condenado. Beleza? Mas quem não crê, já está condenado. Então, condenação ou não condenação está ligada à disposição de crer. Isso passa pelo nosso individualismo. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, presta atenção. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras más não sejam reprovadas. É isso que o texto está dizendo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então preste atenção. Qual é a condenação? O crer ou o não crer. Qual é a eleição para a igreja? Crer ou não crer. É a mesma coisa. Então isso é dado a nós. Agora preste atenção. Existem duas coisas só que eu quero falar para eu encerrar. Primeiro, que nós somos chamados e eleitos pelo próprio Deus. Coloca para mim aí, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio da salvação. Mas quem foi eleito? Não foi individualmente, foi como igreja. E em santificação do Espírito e fé da verdade. Para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, nós somos eleitos pelo próprio Deus. Eternidade, Deus nos chamou, Deus preparou o caminho para nós, Ele promoveu isso na nossa vida. Você disse sim, você quis? Amém. Então você vai passar por essa terra. Quando encerrar o seu tempo aqui, você vai entrar na eternidade com o Senhor Jesus. Aleluia. E a segunda coisa, nós somos justificados e, em partes, já glorificados. João 17, 22 diz o seguinte: eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Isso aí é Jesus falando com quem? Isso é um papo entre Jesus e Deus, Filho e o Pai. Olha lá, ó. Senhor, o negócio é o seguinte, eu queria te passar uma informação aqui, que assim, o Senhor me deu a glória, né? O Senhor não me deu a sua glória, para que nós fôssemos um? Então, sabe o que eu fiz com essa glória? Eu dei para eles também. Eu dei para eles que assim como nós somos um, eles possam ser um conosco. Quem entendeu? Então Deus nos deu parte para nós experimentarmos, para nós entendermos, para nos ajudar, para nos encorajar, para nos fortalecer daquilo que será pleno no futuro. Hoje nós temos uma parte, é um pouco, o Espírito Santo vem, uma hora a nossa carne não permite, as nossas decisões não permitem, nós recuamos um pouco, mas caminhamos na presença do Senhor, e Ele sempre vai nos encher. Agora me digam, irmãos, como que é possível nos sentirmos desanimados ou frustrados, quando já participamos da glória de Deus? É inconcebível entender que alguém chegou até Jesus, experimentou aquilo que é sobrenatural, glorificou, chorou, se entregou na presença dEle, e não desejar a eternidade, ficar enroscado, ficar perdido, misturado nas coisas deste mundo. Paulo usa a palavra embaraçado, aqueles que militam na fé não se embaraçam com as coisas deste mundo. Como é possível, irmãos? O sofrimento de hoje é apenas a garantia do que nós receberemos, muito mais na glória de Jesus quando Ele voltar. Queridos, não dá para comparar. Esses 3 gemidos que Paulo fala da criação, dos cristãos e do Espírito Santo, é para nos dar um recado único: fiquem firmes, fiquem fortes, continuem,
Recomecem, vamos ficar de pé, recomecem. Quantas vezes eu posso recomeçar, pastor? Você pode recomeçar quantas vezes você quiser, quantas vezes forem necessárias, porque eu sou fraco, você é fraco, uma hora você pode desanimar um pouquinho, mas você tem a chance no Senhor de recomeçar. Que Deus é um Deus como o nosso, que dá essa chance diariamente para você recomeçar? Que Deus é esse que estende as suas mãos para você todo o tempo e se torna acessível todos os dias para que você tenha força nele de recomeçar? A primeira canção que foi cantada hoje no repertório, se não me falha a memória, é do Meu Alvo, foi a segunda. Meu Alvo foi a primeira, tá vendo? Estou ligado no seu repertório, hein? Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, né? Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Você cantou isso? Isso é verdade? Essa música está falando de eternidade, irmãos. Está falando da glória futura. Olha, pode estar difícil aqui. As pessoas estão contra mim. Tem uns inimigos aqui, ali, acolá. Mas eu vou vencer porque o meu alvo é Cristo. Eu não olho para as pessoas. Eu não olho para o mundo. Eu não olho para o diabo. Irmãos, como o próprio apóstolo disse, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem demônios, nem o futuro, nem o presente, nem o porvir. Olha, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha para a eternidade. Quando você olhar para a eternidade, os seus problemas vão diminuir. Quando você olhar para a grandeza do eterno, aquilo que é passageiro some diante dos teus olhos. E você ganha energia, você ganha gás, você ganha óleo novo na sua vida, na sua mente. E olha para mim, jovem, você que é mais jovem que eu, tem muitos aqui, né? A vida passa rápido. Eu disse para você de uma experiência de 22 anos atrás, no nascimento da Juliana. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu estava lá na porta daquela maternidade, andando para lá e para cá e sofrendo o dia inteiro como eu sofri. Parece que foi ontem. Mas já se passaram quase 23 anos. A vida passa muito rápida. Então não espera a sua vida passar para tomar as decisões da eternidade. Olhe para a eternidade hoje. Olhe para o seu futuro hoje. Escolha o melhor, escolha Jesus. Quantas pessoas já se sentaram próximos de nós, num banco de igreja como este, mas por alguma razão, perderam o seu foco do céu, e começaram a olhar as coisas da terra, e se perderam, e se enfraqueceram, e perderam o caminho do céu. É como aquela parábola do semeador que saiu semear, e o primeiro tipo de solo é aquele solo pisado, onde as pessoas passavam pelo caminho, e ele lançou a semente. Todos nós recebemos a semente da palavra de Deus, mas vieram os passarinhos e comeram, levaram, arrebataram. Não deixa nada arrebatar a semente da palavra de Deus do seu coração. Não deixa nada tirar você da eternidade. A palavra sempre apontará para a eternidade. Você pode pegar em Gênesis até Apocalipse. Toda ela se converge para este plano de salvação, mostrando a preocupação, o cuidado, o carinho de Deus comigo e com você. Fecha os teus olhos. Pastor Lorival estará ministrando um pedaço de uma canção aqui, nós já vamos orar.